Fala pessoal, tá tudo massa? Tá tudo beleza com vocês? Hoje eu vou fazer com vocês aqui no canal 3 questões, né, da prova da PRF, que foi aplicada em 2019. O edital saiu final de 2018, mas a prova foi aplicada em 2019. Né? São 3 questões, as questões 21, 22 e 23, né, da prova de matemática, né, de raciocínio lógico, que é uma prova da CESP, SEBRASP, de certo ou errado, tá? Então as questões, nós vamos ter primeiro um texto base, né? E logo depois vem aqui as 3 questões que fazem referência a esse texto base. Assim, a maioria das informações do texto é mais enrolação mesmo. Tem uma parte aqui que eu vou indicar para vocês, que é a parte mais importante que a gente tem que se concentrar para resolver essas 3 questões. São 3 questões bem tranquilas da gente resolver, tá? Aqui eu vou fazer um pouco mais detalhado para ir explicando, mas na hora da prova você vai fazer esse tipo de questão aqui rapidinho. Então vamos lá. O texto base é o seguinte: uma unidade da PRF interceptou durante vários meses lotes de mercadorias vendidas por uma empresa com a emissão de notas fiscais falsas. A sequência dos números das notas fiscais apreendidas, ordenados pela data de interceptação, é a seguinte. Essa aqui é a parte mais importante do texto, que é essa sequência aqui. E a gente vai precisar dessa sequência, da interpretação disso, tanto para a questão 21, como para 22, como para 23, tá? Então aqui é o seguinte, a sequência tem aqui, a ordem aqui é 25, 75, 50, 150, 100, 300, 200, 600, 400, 1200 e 800, né? A gente vai precisar ver qual é a lógica aí dessa sequência, mas vamos ver primeiro aqui a questão 21, né? Então, terminando o texto, aqui diz o seguinte: tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes, considerando que a sequência dos números das notas fiscais apreendidas segue o padrão apresentado, né? É nessa ordem aí que foi apresentada. A questão 21 diz o seguinte: o padrão apresentado pela referida sequência indica que os números podem corresponder na ordem em que aparecem. É muito importante isso aqui, pessoal. A interpretação tem que ser referente à ordem em que esses números aparecem. Na ordem em que aparecem, elas podem corresponder a ordenadas de pontos do gráfico de uma função afim de inclinação positiva. Aqui é uma função. O que significa uma função afim de inclinação positiva? Aqui ele está dizendo que esses pontos podem ser valores de y, né? Quando a gente analisa o gráfico, os valores dessa sequência podem corresponder a valores de y de uma função do primeiro grau, né? A função afim é a mesma coisa que dizer função do primeiro grau crescente, né? Porque ele diz aqui função afim de inclinação positiva, é a função do primeiro grau crescente. Pessoal, essa questão 21, ela está errada. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? No site do GeoGebra, eu coloquei aqui 2 pontos, né, de uma reta, eu representei uma reta e eu tenho aqui os pontos A e B. O ponto A faz referência a uma ordenada, né, a um valor de y que vale 25, e o ponto B faz referência a um valor de y de 50. Pessoal, faz algum sentido eu dizer que o 75 está entre 25 e 50? Não faz, porque aqui na sequência apresentada aqui no texto, nós temos aqui os valores 25, 75, 50, 150, 100. Isso daqui, pessoal, não pode representar valores de ordenadas, né? Nessa ordem, eles não podem apresentar valores de y, né? Valores das ordenadas de uma função do primeiro grau. Não faz sentido eu ter um valor aqui no ponto A de 25 e depois tem um valor de 75 entre 25 e 50, né? Que nós temos aqui 25, 75 e 50. Então, essa representação aqui no gráfico clareia bastante isso para a gente. É completamente absurdo ter o 75 aqui, né? De um valor de y entre 25 e 50. Então, tá errada essa questão 21, tá, pessoal? Não pode, isso aqui, não, essa sequência não faz, na ordem que aparece, não faz referência a valores de y de uma função do primeiro grau crescente. Tá errado, tá? Questão 22. A partir do padrão da sequência, né, infere-se
que o 12º termo é o número 1600. Aqui foi apresentado no texto essa sequência com os 11 primeiros termos. E ele quer saber o 12º termo. Então a gente precisa encontrar a lógica, né, dessa sequência para a gente identificar esse 12º termo. Porque a gente, logo de cara a gente olha e pelo fato de ter uma alternância aqui, né, nós temos 25, 75, 50, 150 e assim por diante. A gente sabe que isso daqui não é uma PA, né, não é uma progressão aritmética e não é uma progressão geométrica, não é nem PA nem PG. Então a gente precisa encontrar a lógica disso aqui. Como é que a gente vai fazer? Quando a gente não identifica logo de cara uma lógica, a gente precisa ver o comportamento desses números da sequência de maneira alternada. Por exemplo, aqui a gente percebe que o primeiro termo, né, vamos ver primeiro os números ímpares. Nós temos aqui o primeiro termo é 25, o terceiro termo é 50, o quinto termo é 100, o sétimo é 200 e assim por diante, né? Nós percebemos que tem uma lógica aqui. Do primeiro para o terceiro, multiplica por 2. Né? 25 por 2 dá 50. 50 por 2 dá 100. 100 vezes 2, 200. Então, a gente percebe que tem uma lógica em relação aos números ímpares dessa sequência. E em relação aos termos pares, né? o segundo termo aqui, nós temos o segundo termo, o quarto, o sexto e assim por diante. Se nós fizermos 75 vezes 2, 150. 150 vezes 2, 300. A mesma lógica dos números ímpares. Então, esses valores vão crescendo se eu multiplicar por 2, né, vai ser o dobro. Da mesma forma que acontece com os números ímpares. Aqui do 1 para o 3, do 3 para o 5, do 5 para o 7 e assim sucessivamente. Então, pessoal, se eu tenho essa lógica, tanto para os valores ímpares, tanto para os termos ímpares como para os termos pares, então como é que eu acho aqui esse 12º termo? Ele diz aqui que o 12º termo é 1600. Ele nos induziu ao erro. Por quê? A gente poderia chegar aqui e fazer 800 vezes 2, 1600, mas o 1600 vai ser o 13º termo, porque a lógica é entre termos ímpares, né, ímpares com ímpares, e termos pares com termos pares. Então aqui, se eu fizer 800 vezes 2, eu vou achar 1600, que vai ser o 13º termo. Mas o 12º termo aqui, eu tenho que analisar o 10º termo. Eu tenho que analisar par com par. Então aqui, 1200 vezes 2 vai dar 2.400. Não vai ser 1.600. 1.600 vai ser o 13º termo. Então, pessoal, essa questão 22 aqui, que ele diz que o 12º termo é o número 1.600, ela também está errada. Tá? Está errada aqui, ele colocou de uma forma aqui para nos induzir ao erro, mas na hora da prova a gente não vai errar, tá? Tem que prestar bastante atenção nesse tipo de questão aqui, que vem com essas sequências que a princípio a gente não vê uma lógica nelas, mas aí a gente precisa, sempre quando a gente não vê uma lógica logo de cara, a gente analisa logo aqui se esses termos ímpares ou os termos pares, se eles têm alguma lógica, e nesse caso aqui fez sentido essa lógica aqui, essa maneira como a gente pensou, tá? Então, tranquilo essa questão aqui também, 22, só ter atenção. E a 23? A 23 é a seguinte, ele diz que se a n for o enésimo termo da sequência, né, se a n for um termo qualquer da sequência, se eu quiser saber um termo qualquer dessa sequência, em que n é igual a 1, 2, 3 e assim por diante, então, para n maior ou igual a 3, tem-se que a n é igual a 2 vezes a n menos 2. Ou seja, ele está dizendo aqui que tem uma fórmula que funciona para eu achar qualquer termo dessa sequência, mas esse termo tem que ser a partir do terceiro termo. Né? Se eu colocar aqui o segundo, se eu substituir nessa fórmula o segundo ou o primeiro termo, não vai fazer sentido. Essa fórmula, ele está dizendo aqui que só faz sentido a partir do terceiro termo, né? Para n maior ou igual a 3. Vamos fazer um teste aqui, pessoal. Se eu colocar aqui, se eu quiser achar, vamos supor que eu não saiba qual é o terceiro termo. Sei lá, A3 igual
a 2 vezes a n-2 aqui, pessoal, que é o seguinte, eu quero achar o terceiro termo, então aqui vai ser 3 menos 2, 1. Então vai ser, o terceiro termo vai ser 2 vezes o A1, né, que eu faço 3 menos 2, fica A1. Então o terceiro termo vai ser igual a 2 vezes o A1. E de fato, o terceiro termo, se eu fizer 2 vezes 25, vai dar 50. Se eu fizer aqui A4, vai ser 2 vezes A2. Por quê? Porque aqui, pela fórmula, o quarto termo é o que eu vou achar, igual a 2 vezes o n-2 aqui é 4 menos 2, então vai ficar 2 vezes o A2. Então, se você reparar aqui, ó, 2 vezes o segundo termo, que é 75, vai dar para mim a resposta que é 150, que é o quarto termo. E se vocês fizerem aqui para todos os termos, a partir do terceiro, vai dar certo essa fórmula aqui. Tá? Então, se dá certo para qualquer termo, então a fórmula está correta. Então, a 23, ela tá correta, pessoal. Tá certa aqui a nossa questão 23. Então, a 21 é errada, a 22 é errada e a 23 certa, tá? Eu gostaria que vocês me dessem o feedback a respeito desse vídeo, se vocês gostaram desse formato, se vocês querem que eu continue com questões aí da PRF, da PF, né? Aqui foi questão do CESP, Sebrasp, mas se vocês tiverem sugestões de outras bancas, de outros concursos, é só colocar nos comentários, tá? Um grande abraço e até a próxima.